Hoje nós temos mais um episódio aqui do Franchise Sem Filtro e eu tive a honra de receber uma pessoa, uma amiga, né? Antes de tudo, ela é minha amiga, depois ela é advogada, que eu conheci há muitos anos atrás. A gente participou junto da Comissão de Ética da BF e a Sandra, desde o início, quando a gente se conheceu, eu percebi que ela tinha uma postura muito parecida com a minha em termos de relacionamento, em termos de autoconhecimento, de buscar todo esse lado que a gente tem um pouco mais esotérico, um pouco mais sair dessa postura do advogado adversarial, o advogado que quer sangue do outro, e não tirando a nossa capacidade profissional de atuar como advogada, mas com um olhar muito mais humano, muito mais consciente e tal. E desde o início, as nossas conversas sempre, né, beiravam isso aí. Hoje, por que a gente está aqui falando sobre o franchising sem filtro? E aí a nossa intenção é realmente trazer, ampliar esse olhar. E é por isso que a gente traz franqueadores, franqueados, consultores. E a Sandra é a primeira advogada que a gente está trazendo aqui para conversar com a gente, porque ela tem essa postura, né, de acolhimento, de falar as coisas de uma forma extremamente gentil, mesmo quando ela está brava, né? Isso é uma coisa, é uma capacidade que não é todo mundo que tem, né? É uma coisa que é realmente glorioso, né? Uma pessoa conseguir, às vezes, falar, ter conversas difíceis de uma forma muito leve. Isso é bárbaro. E eu trouxe a Sandra aqui, a gente convidou, a Sandra aceitou o nosso convite, para a gente falar um pouquinho desse lado, né, do franchising. Ele é essencialmente humano, né? E o que a Sandra tem desenvolvido hoje, né, na carreira dela como advogada, o que ela tem visto, qual é a visão que ela tem hoje, já que está o quê? Há mais de 20 anos no segmento? Ai, jura que você quer fazer conta? Desde 94, 30, né? Então, E algum. 30. E que é uma visão, a gente que vem lá de trás, a gente que trabalhou no momento que não tinha lei, a gente que participou da Constituição da BF, então a gente vem de um mercado que era vazio, né? Ele era completo, não tinha mercado. E hoje não, hoje a gente tem, graças a Deus, a gente tem hoje uma mídia impressa, a gente tem livros, a gente tem ABF, a gente tem curso, a gente tem tudo. E mesmo assim, os problemas, eles só mudam, né? Eles estão cada vez ficando mais, vamos dizer, difíceis de resolver. E aí a gente vem com aquele pensamento, aquele olhar de aonde a gente precisa aprofundar mais, né? O que a gente pode fazer? Nós, que somos colaboradores do sistema do franchising, o que a gente pode fazer para ajudar o franchising a continuar desenvolvendo o seu papel como uma comunidade promissora? Porque não deixa de ser uma comunidade, né? E aí eu queria que a Sandrinha, então, falasse, Sandrinha, o que você tem, os inúmeros cursos que ela faz, ela fez não sei quantos, 500 mil cursos, todos, né, ligados a toda a parte de pacificação, mediação e etc. O que você hoje, Sandrinha, primeiro, bom, se apresenta e aí depois você fala para a gente o que você vê hoje como uma carência no franchising, que seria, sei lá, que a gente poderia contribuir de uma forma melhor. Nós, no nosso papel de advogadas, né? Eu não sei se eu tenho vontade de me apresentar, porque do jeito que você me apresentou, eu gostei tanto que eu não quero estragar. Não, não é pra... Eu lembrei de 94, porque eu tenho um certificado em casa da conclusão do Franchising University do Scherzo, de 94, por isso que me veio essa data. Então, é bastante tempo. Mas talvez antes de falar como a gente poderia contribuir com o franchising e ligando um pouquinho com essa parte de você pedir uma apresentação, eu aprendi que é importante, quando a gente vai dar uma opinião, uma sugestão, etc., realmente você ter um contexto de onde que vem essa fala, né? E talvez essa fala venha de uma Sandra que há uns 15 anos atrás pensou em se divorciar do direito. Porque. Ai, que susto! Pensei que você fosse falar se divorciar do Eduardo. Não, Nossa, tá eu ali falei, firme. gente, não, essa aí eu não estava sabendo, Tá ali pelo amor de firme. Deus. Ah, pô. Tá ali firme. Porque eu comecei a me questionar sobre a falta de humanidade do direito. Eu achava tudo muito complexo, e inclusive por uma experiência minha, porque tudo é através de uma experiência em primeira pessoa.
né? Eu sou virginiana, fui criada por um pai muito perfeccionista, então eu era daquelas, eu trabalhava na área de contencioso, eu era daquelas que gostava de ganhar ação, fazendo a contestação da parte das preliminares, assim, achar erro na peça. Eu via papel, eu via pasta. Eu não via pessoa. Eu era ética, eu era correta, tudo bonitinho. Mas eu via pasta. Para mim era aquela diversão, né? Da parte técnica mesmo. Então, eu acho que esse lugar de alguém que tinha um prazer pela parte técnica e de repente um dia tomou um chacoalhão de um vazio que aquilo não fazia mais sentido e tentar entender o resto, eu acho que fez parte da construção que eu tenho hoje. E por conta disso que eu fui atrás de vários cursos, inclusive fora da área do direito, formação como facilitadora de grupos, e descobri ali uma aptidão de conectar grupos. E eu comecei a perceber como era fazer uma reunião a hora que aquele grupo se conecta. Parece que você ouve o clique. Parece uma coisa meio lúdica, oração, mas né? Não é. É que nem grupo de oração. Você ouve o clique a hora que conecta. E, inclusive, tem aquela técnica da mente coletiva, como é que é? Napoleão Hill. E realmente é isso. Eu vi reuniões que às vezes a gente passava 2 horas debatendo e a hora que você ouve aquele clique, parece que resolve em 1 minuto que não conseguiu se resolver em 2 horas. Então, eu também aprendi muito como experiência corporal, assim, o que é o resultado exponencial do que pode ser realizado a partir de um grupo conectado. Bom, enfim, disso foi descobrindo formas diferentes de praticar o direito, e eu acho que a cereja do bolo foi a última coisa que eu estudei, que foi uma pós-graduação na área de estudos de paz e transformação de conflitos. De uma faculdade em Florianópolis, na época eu fiz online, foi logo pós-pandemia, né? E essa história da transformação de conflito não é que é melhor nem pior do que mediação, resolução, nada disso. É mais uma forma de ver. Mas que para mim a personalidade encaixou muito. E aí eu vou fazer só esse contexto para depois responder sua pergunta. Talvez se eu fosse simplificar, o que a gente estudou muito lá foi uma mudança de lente. Uma forma diferente de você enxergar as coisas. Passar a contemplar no dia a dia que nada é singular. Então a gente falava assim, se você for fazer uma torta de maçã do nada, tem que inventar o mundo. Porque aquela maçã veio de algum lugar, a árvore dependeu de determinado solo, ela chegou na loja levada por alguém, então você ir lá e fazer a torta não significa fazer uma torta do nada. Para fazer do nada, você teria que inventar o mundo. Isso parece muito subjetivo e pouco prático, mas eu já vou mostrar por que não é. Então, não existe nada singular, nada surge do nada. Ela surgiu de várias situações ali intercorrentes. Nada também é independente. Então, você falou que eu sou advogada porque a gente está aqui conversando sobre direito. Quando eu acordei de manhã e fui fazer ginástica, eu era outra coisa. Quando eu estou com as minhas filhas, eu sou outra coisa. Então, tudo é em relação. Então, isso parece óbvio, subjetivo, mas não é, porque quando você está diante de uma pessoa, de um cliente, de uma contraparte, de uma circunstância, vem de dentro para fora e não de fora para dentro, a curiosidade, a humildade, a disponibilidade, que são as qualidades que eu acredito que a gente precisa desenvolver nos advogados para que a gente possa apoiar um melhor franchising. Então, lógico, a gente pode ir lá e aprender CNV, aprender um monte de técnica. Eu gosto de aprender e elas me ajudam. Mas quando você entra num lugar de vir de dentro para fora, que aí você olha assim, você fala, nossa, eu olhei para aquela pessoa e achei que ela é intransigente. Espera um pouquinho, deixa eu entender melhor isso. Que mais causas e condições tem aí? Pelo que será que ela passou? Por que isso me engatilhou? Né? Dizer que o mediador é neutro é uma teoria. Na prática, melhor que a gente reconheça que a gente também tem nossos gatilhos e nossas questões. Os melhores negociadores são aqueles que têm um autoconhecimento muito grande deles, porque às vezes eles perdem
o time, ou eles se colocam de uma forma que eles melam a negociação. Exatamente. Porque não se conhecem, porque não tem essa O reflexão, entendeu? autoconhecimento é tudo. Na É vida, né? tudo, é tudo. E então, assim, tem várias formas que eu vejo como a gente pode apoiar o direito, mas eu acredito que a gente precisa treinar mais os advogados a colocarem uma lente diferente daquela que a gente aprende na faculdade e que os próprios clientes e empresários Exigem de você. vangloriam. E não porque eles são do mal, mas porque também foi um treinamento que eles receberam. Então, eu dou um exemplo. Na pandemia, eu estava com a minha sobrinha assistindo aquela série do O.J. Simpson. Ah, sei. Sabe qual é? Que é puramente a questão de investigação dos advogados e tal. Quando terminou a série, ela virou para mim e falou assim: Nossa, ela é arquiteta. Se eu tivesse assistido essa série há tempos atrás, eu teria feito direito. Eu falei para ela: se eu tivesse assistido, eu não teria feito direito. Porque a série é sobre manipulação, sobre esconder, sobre isso. E se Não, você sobre for olhar pegar o os ponto fraco do outro ponto pra... fraco. Então, se você for olhar os filmes, os livros, as conversas, é aquele que ganhou, aquele que fez a melhor estratégia, escondeu. Então, é sempre um contra o outro. Não tem uma visão de integração. Eu já conversei com vários advogados da área de franquia, que eu trago algumas propostas e às vezes falo assim, é difícil porque o franqueador e franqueado têm interesses diferentes. Será? Mas como interesses diferentes? Trabalham com a mesma marca? Eles talvez tenham alguns papéis diferentes, eles talvez tenham necessidades diferentes, mas será que a gente não consegue olhar para aquilo que é junto? É lógico. Porque senão não tem o porquê de eu estar com você. Por que eu vou comprar uma franquia de uma marca se eu não tenho nenhum interesse comum com você? Como é que os relacionamentos começam? Por interesses em comum também, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso que você falou. Eu acho que essa nova, eu não acho que, além do novo olhar, eu acho que é a nova postura. Para eu ser um bom advogado, eu não tenho que ser um advogado que vai querer o sangue do outro. Como é que a gente consegue as coisas da outra pessoa de uma outra forma, né? Como é que eu vou conseguir te defender ou vou conseguir trabalhar pelos seus interesses, né? Principalmente numa relação de franquia, que os interesses são convergentes, né? Como é que eu vou conseguir trabalhar? Se eu não estou trabalhando pelo outro também, se eu também não estou olhando para o outro. Porque não adianta só eu olhar para quem eu vou atender o francador, só vou entrar, olhar para o francador. Não, mas enquanto eu não entender isso, é uma técnica de negociação. Enquanto você não entender a realidade do teu oponente, o que ele precisa e como você vai conseguir se conectar, engatilhar nele, não adianta, a negociação não vai sair. É não, 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 até o final. Não adianta. Então, nós, o que é o nosso, acho que o papel, principalmente numa relação de interdependência, que é franchising, né? Eu acho que a gente tem que entender o outro também. Primeiro, entender o outro, analisar o interesse do nosso cliente, se a gente está atendendo o franqueador, e entender onde que tem um ponto de convergência ali para começar a trabalhar. Sim. Isso precisa entender, sabe do quê? De ser humano. Exatamente. E o advogado, volto a repetir, eu acho que a gente precisa incentivar os advogados a irem pelo lado do autoconhecimento, para entender o que engatilha, né? Nele e também a gente requestionar paradigmas que a gente teve, crenças que a gente teve, né? Então, por exemplo, a tal da palavra proteção e a tal da palavra confiança são duas coisas que eu ando contemplando bastante. É exigido do advogado proteção, é exigido do advogado segurança jurídica. Só que isso é uma ilusão. Sinto dizer que é uma ilusão, né? Se você olhar com essa visão de que nada é singular, nada é independente e nada é permanente, não existe segurança jurídica. Depende. Outro dia estavam preocupados lá com uma menina no Instagram que fala: você põe assim assado prompt no chat GPT, vai ensinar você, franqueado, como conseguir sair da franquia sem multa. Lindo, ela vai fazer isso, mas se cair naquele um juiz que não está nem aí para aquilo que saiu como parte majoritária lá pelo chat GPT, ela caiu no zero. Fora o que o chat GPT fala de besteira. De besteira. Nossa, sem contar. Se você não tem senso crítico, o que você coloca ali, quem conhece, é que quem não conhece vai acreditar no que está escrito ali, mas você precisa ter muito senso crítico para analisar
e investigar para ver se realmente o que ele está te mostrando é realmente o melhor caminho. Porque a maioria das Exatamente. vezes não é. Porque o Exatamente. conhecimento também, né, não se compara. Eu acho que o conhecimento, mas ele tem todos os dados. Bom, mas o conhecimento que a gente tem com a experiência que a gente vive, isso ninguém tem. É humano. É Essa é a única. parte Tu do é humano. única, a minha é única. Isso. Cada um de nós tem uma experiência única. Passamos por situações semelhantes? Sim. Como você pode ter encontrado uma solução para o seu cliente e eu encontrei outra e nós duas conseguimos assinar um distrato 0-0. Vai, estou Sim. dando exemplo, em franquia. Entendeu? Mas por caminhos diferentes. Sim. Né? Não necessariamente o mesmo caminho. Sim. Agora, o quanto é importante trazer para o franchise, a gente, quando falam o franchise humanizado. Desde quando que o franchise não é humanizado, gente? Se eu estou falando de gente, a lei se refere à pessoa física. A gente não faz entre duas pessoas jurídicas. Sim, Né? sim. Tudo bem que você tem, para você exercer o comércio, você tem que constituir um CNPJ. Mas é um CPF que se encanta pelo CPF do outro que criou uma marca legal, mas ali tem muito o papel do CPF do franqueador como visionário, como tudo. Então, a gente não deixa de falar de gente. Sim, Aonde que a gente não está falando de humano ali? Sim. E eu acho que o que falta hoje é entendimento profundo, não só autoconhecimento, como você mesmo falou, do franqueador deste como funciona o ser humano. O que é próprio do humano? Estou lendo um livro agora muito legal. O próprio do humano que a neurociência explica e que todos nós temos, nossos cérebros são todos programados da mesma forma. Nós temos em gatilhos, alguns com os gatilhos maiores, outros menores, mas nós temos os mesmos gatilhos, e aí vai depender do teu equilíbrio emocional, de como você trabalha cada um. Sim. Se o franqueador e sua equipe de gestão não entende como é que funciona, como é que você vai conseguir administrar, ter uma gestão de relacionamento, né? Sim. E aí o que eu estava que eu estava comentando, mas linkando totalmente com o que você está falando, com a questão de não ter segurança jurídica, não é que eu estou dizendo, então a gente pode escrever qualquer coisa e fazer qualquer então coisa. é melhor não ter contrato. Ao contrário, o que eu quero dizer é o seguinte: se no lugar de exigir do advogado proteção e segurança jurídica, a gente tem essa lente de que isso é ilusão, porque tem diversas causas, você pode até ainda pegar o juiz que concordou com você, e aí o franqueado não tem o dinheiro para pagar a multa que você ganhou. Tem tantas causas e condições que podem acontecer. Exato. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se o advogado sai do papel de resolvedor, protetor, expert, e vai para um papel de facilitador, com autoconhecimento, com uma visão integral e humanista, e fala assim: é para fazer o contrato? Então vamos sentar todo mundo aqui? Deixa eu entender quais são as expectativas, quais são os meses. Vamos criar Vamos pensar juntos, porque senão o que a gente vai tirar da gaveta? A boa e velha multa. O que a gente vai tirar da gaveta? 30 páginas de contrato, porque a gente precisa prever tudo que pode acontecer. E ainda assim ele nunca vai ser E ainda completo. assim não vai Ele ser nunca vai se completo. esgotar. Mas Nunca se vai... você conversar, facilitar e o contrato for construído pelas próprias partes, possivelmente na hora que surgir um conflito, eu acredito que isso aumenta as chances, porque o conflito ele é inerente à relação, Não, né? lógico. Você falou isso lá no evento lá né? do Summit da BF, é inevitável. A questão é, como você acabou de dizer, como você lida com aquilo. Então, se você na hora de construir o contrato falou sobre expectativas, sobre medos, sobre várias coisas, e você pode trazer ideias de cláusulas diferentes. E o contrato, na verdade, ele é a jornada toda. Aquilo que você assina é só um papel. O contrato é muito mais do que isso. Lógico. Então, enquanto também né? o ambiente empresarial estiver esperando do advogado que cuspa um contrato no dia seguinte, ou que seja um mês depois, mas que ele vai fazer sozinho, né? Eu brinco que é um roteiro de novela, que alguém conta a história, você sente, escreve sozinho, é um roteiro de novela, não é a realidade. Então, você vai e entrega no dia seguinte um contrato com a esperança de uma proteção jurídica. Então, o advogado põe aquele monte de coisa, a gente não vai sair desse lugar. E outra coisa, você considera o franqueado até como parte. Que parte? Ele é teu parceiro. Sim. Né? Então, eu acho que isso é engraçado. Eu estava dando um curso de negociação e gestão de conflitos, e aí eu dei um case para o pessoal resolver. E eu, de propósito, eu pus uma situação incompleta. Dividi tal, a classe tal, dividi lá em 2 turmas tal. E aí eles vieram com a resposta. Igual. Notificação,
multa, rescisão. Aí eu prática. virei e falei assim, mas espera um pouquinho. Mas não deveria ter, a gente não deveria ter visto isso. Mas e se ele tivesse feito aquilo e tal? Ah, doutora, mas espera um pouquinho, isso aqui não estava no enunciado. E por que vocês não perguntaram? E por que vocês não aprofundaram? E por que vocês não viraram para mim e falaram assim, nossa, doutora Mel, tá faltando, não sei, mas isso aqui podia acontecer, isso. Vocês foram direto para notificação, pagamento de multa e rescisão. E aí Né? É o condicionamento. é um É um condicionamento. condicionamento dos advogados de quererem dar a solução. Eles não querem construir a solução. Eles querem. O bom advogado é aquele que já tem a resposta. Você me liga, eu Isso. já te falo. Não, você tem que fazer isso. Então, assina uma confissão de dívida, notifica, manda uma. E, gente, a verdade, vamos discutir verdade, ela nunca vem, né? Os fatos nunca chegam completamente investigados. A gente tem que ser Sócrates, não adianta. O advogado ele tem que implantar o método socrático para obter, porque senão vai dar estratégia errada. Ele vai dar uma recomendação que não vai ser a melhor. Por quê? Porque ele entende pouco. Um e-mail de um cliente te pedindo uma solução é pouco. É pouco. Você precisa aprofundar. É a visão do cliente que você está atendendo. É uma É uma perspectiva perspectiva. Mas engatilhada por alguma coisa que você não Exato. sabe o E é que uma é. percepção que ele tem com um gatilho que ele tem. Porque a gente vê, a gente é, bom, 35, mais de 40, quase 40 anos em franquia, a gente consegue entender. Cada franqueador tem um gatilho, cada franqueador tem um. E isso qualquer um de nós tem. Lá que é aquilo, para ele é o principal, aquilo lá, mexeu naquilo, pronto. E eu acho que a gente às vezes vê uma incompreensão muito grande de não ter a capacidade de compreender os sentimentos dos outros, sabe? E se você não trabalha nessa área das emoções, do sentimento, o que está levando aquela pessoa a falar aquilo? O que está dentro dela que está fazendo ela ter aquele comportamento? Nenhum de nós tem um comportamento a esmo. Se eu passar por você e não te cumprimentar, existe uma razão. Sim. Ah, não é que eu não vi. É alguma coisa que ouvi, alguma coisa que me falaram, alguma coisa que eu não gostei, que eu não fui capaz de conversar. Então, todos os nossos comportamentos têm uma causa, têm um motivo. Bom, uma das leis naturais que não dá para fugir, é causa e efeito. Essa é a lei natural, essa não tem verdade, essa é irrefutável, né? Então, eu acho que o porquê não aprofundar quando o franqueado, por exemplo, não te paga? Ele não pagou royalty. A primeira resposta é a primeira. O franqueado é malandro. O franqueado está querendo me enganar. O franqueado é safado. Ou não. E às vezes pauta toda uma redação contratual ou toda uma política com base naquele franqueado e fecha os olhos para todo o resto da rede, porque você se engatilha pelo medo, que é algo que está gravado na gente ainda, que é a sobrevivência. Né? Que é aquele fugir, como é que é? Fugir, lutar e tal. E eu achei até interessante que eu vi outro dia uma palestra de uma pessoa falando o seguinte: quando que você percebe que aquele ser humano é evoluído? Não sei se eu gosto tanto dessa palavra, mas agora fica mais prático assim. Quando ele saiu desse instinto de sobrevivência, porque esse instinto de sobrevivência está na gente. A gente vem evoluindo disso. Você não precisa só ser porque tem um leão Quais são as ameaças que pode você ser tem? que um franqueado não te seja pagar, uma ameaça, seja um uma ameaça. E aí vai entrar no instinto de sobrevivência. Então ele fala que a pessoa é evoluída quando ela percebe que bateu esse instinto de sobrevivência e aí escolhe ir para um nível de consciência. E aí entra isso que você está falando, entra a curiosidade, a disponibilidade, a criatividade. Por quê? A criatividade. Agora, isso não surge do nada, né? Essa sabedoria, por exemplo, de você trazer uma criatividade, uma ideia boa, não vem do nada, né? Mesmo essa tal da intuição, ela não vem de uma coisa assim, ela vem de um preparo que você se faz para estar aberto, para chegar naquele lugar. Para você ter autoconhecimento, ter curiosidade sobre o outro. Nesse estudo que a gente fez na pós, tem uma linha que é de transformação elicitiva de conflitos, que é do John Paul Lederach, que é bem reconhecido internacionalmente como mediador em situações de super conflitos violentos e tal. E o que é essa transformação elicitiva de conflito? É o interesse de elicitar. O que é elicitar? Trazer à tona.
Então você tem o franqueado não pagou os royalties. Por que será? Você vai licitar tanto questões operacionais que normalmente é o que a gente pergunta, tem suporte, não tem suporte, ele der o perfil errado e seleciona. Tanto você tem essa parte, como você pode ter outras partes. Ele pode estar frustrado ou preocupado de não ser reconhecido por alguém da família. E aí você pode falar, mas Sandra, a gente como advogada, a maioria vai falar, pelo amor de Deus, eu não sou psicólogo. Eu tenho que notificar, ele tem que pagar os E royalties, desde acabou. quando que advogado não Isso é pode psicólogo? ser, pois é, tem que contar para a turma. É. Então, assim, ou você, tudo bem, você segue para essa outra linha, mas talvez esse franqueado, e eu já vi muitas histórias, eu tenho certeza que você também, que é o mais complicado, é capaz dele se tornar o seu melhor franqueado, se você elicitar algum ponto e Ou se lidar ele se direto. sentir reconhecido, ou se Não ele se estou sentir falando para você perten... querer resolver as Não, crises existenciais dele, porque a gente mal dá conta de resolver é, as nossas. exato. Mas eu digo que o ponto é, às vezes você baixa a bola e deixa uma reunião só ele falar, que E ele você escuta deságua, ele e é o pronto. suficiente É, para na exato, reunião seguinte tudo ser diferente. exato, Então exato. são coisas simples se você sair da superfície e aprofundar. Não, Só que para isso a gente precisa de treino. Eu, pelo menos, precisei, eu não tinha isso pronto em mim. não, eu vou te falar, eu acho que além de treino, né, eu acho que primeiro, entender que isso é possível, segundo, treino, e terceiro, entender que não é porque você tem esse olhar que você é um advogado de segundo escalão. Porque muitos advogados, eles acham que o poder deles, o reconhecimento deles, é ser advogado de briga, é advogado que vai lá pegar o sangue do outro. Aí eu vou mostrar que eu sou um bom advogado. Existe uma cultura, a cultura ainda é essa. É a cultura que a gente vive aqui no Brasil, até porque a gente ainda vive a lei do gesto, que é a lei da vantagem, né? A vantagem que vocês têm pelo outro. A gente ainda vive numa cultura onde o bom, o reconhecido, o forte é aquele que briga, é aquele que vai lá e fala: não, pode deixar, eu vou entrar com uma liminar, eu vou isso, eu vou aquilo tal. E é uma pena, porque a gente vê hoje judicialização do franchising assim enorme. A gente vê os problemas que a gente está tendo, Entre outras porque. crises de imagem que a gente Então, está vendo crise de por aí, imagem. seríssima. Mas crise de imagem também por isso. Sim, Também por isso. Porque hoje qualquer um contrata um advogado, vai contratar um advogado para brigar. Ele não vai contratar um advogado para fazer uma consultoria de prevenção, ou de administração de conflitos, ou gestão do. Não! Ele vai lá quando contrata para brigar, eu quero sangue. E vira as costas, ele terceiriza e vira as costas, entendeu? Então, ele não quer participar, ele não quer aquela dor de cabeça, ele terceiriza para o advogado. E aí entra egos dos advogados, a vaidade dos advogados, que é normal, a gente é advogado, a gente sabe como funciona. Aí que entra o teu autoconhecimento, o quanto que você não vai deixar o seu ego, a sua vaidade interferir naquilo, porque você está trabalhando para o outro. Você tem que ser técnico o suficiente para não se confundir com quem está do outro lado, sim. né? E não se espelhar, né? Isso eu acho que é muito complicado. Então, a gente vê uma pena, porque o franchising é um instituto que traz tanta prosperidade, né? A gente estava mesmo com o Robson aqui, um episódio com ele. O Robson, um franqueado que era funcionário de uma empresa. Ele trabalhou como financeiro, gerente financeiro, ele saiu, queria ter um negócio próprio, se aproximou do Robson Shiba, da China, trabalhou na expansão, montou uma loja, ele está com 4 lojas, são as lojas que mais faturam da rede. Tá super, sabe, um menino que saiu da periferia de Osasco, hoje ele mora no apartamento no Sumaré, super, hiper, max. Então, traz o franchise, é isso que é legal. E na China Box e outras marcas, a gente tem tantos exemplos de gente que construiu a vida, construiu seu patrimônio no franchising. Né? Então, o porquê a gente, nesse momento que a gente está, um momento que está sendo mais complexo, as marcas estão envelhecendo, os problemas estão aumentando a sua complexidade. Por que será que a gente fala, pô, mas isso aqui, estou aqui, mas não está funcionando? Vamos mudar? Vamos olhar de outro jeito? Vamos tentar fazer de uma outra forma? Porque essa aqui não está levando a gente a uma harmonia, está levando a gente a uma rede tensa. Eu não quero ter uma rede de franquia tensa, né? Então, eu acho que tudo isso entra, o papel que nós, fornecedores do sistema, temos que ter como responsabilidade social, sabe? Como responsabilidade de trazer, gente, dá para fazer diferente. Isso.
Porque uma outra coisa que eu andei refletindo, assim, observando alguns advogados que eu conheço, que eu admiro e que têm esse perfil mais de contencioso e vendo funcionar. Porque, veja, a gente está falando de contencioso ou métodos mais Alternativos, voltados. adequados, né? Exatamente. Não estamos falando de advogados que não fazem a coisa correta ou incorreta. Estou Não, falando sim. todo mundo partindo no mínimo de um mínimo Lógico. bacana. E olhando, eu falando, poxa, ele é mais, né? Tem esse perfil mais agressivo, ele é bem de contencioso, é de ganhar, é todo estratégico e tal. E funciona. Eu falei assim, por que que o meu jeito é o melhor, né? E para mim isso foi importante também para reconhecer que tem vários tipos de advogados que são Para necessários situações para diferentes, situações né? diferentes, perfis diferentes. Então eu reconheço isso. Eu tenho um amigo que ele é meio mentor meu nessa área e ele fala: tem horas que é necessário a Sim, com espada. certeza. Então é importante dizer que eu não estou indo contra a nada disso, mas eu acho que a gente precisa falar mais, que é o que eu entendo que você está trazendo, falar mais sobre os Esse outros outro métodos, lado. principalmente hoje no franchising, onde claramente o contencioso aumentou demais. Você Demais. pode olhar isso no tribunal, você pode olhar isso no volume de advogados que a gente tem hoje no setor e o perfil desse volume de advogados. A gente tem uma comissão de franquia dentro da OAB, que você sabe. A última reunião estávamos em 30 advogados. Eu olhei para aquilo e falei assim: nossa, 30 anos atrás a gente era o quê? 4 advogados no setor. E tudo bem que o setor cresceu também, não é sobre isso. Mas eu tenho a sensação que os tipos de discussão que a gente faz entre nós advogados ainda é como melhorar a cláusula do contrato para proteger Exato. mais o Não, franqueador. é como E preparar, eu não acho que como é entrar com. só por aí. Não, E nem é o foco mais importante, não porque não seja importante, mas porque isso a gente já está careca de fazer. Poderia abrir frentes para a gente falar de outras coisas que estão sendo falados também. Na comissão da ABF, a gente está falando sobre a possibilidade de estudar dispute boards, a gente está falando também, né? Então, não é que não tem, mas assim, precisamos ampliar, aumentar, olha, falar mais sobre esses outros métodos e também na hora de fazer o contrato, não só a hora que o conflito surge. Antes, na hora de orientar no meio da formatação, na hora de fazer não, o é na contrato, hora na de hora de fazer tudo. o Não, na aditamento, hora na hora de orientar os manuais, manuais, tudo. tudo. Gente, é uma filosofia. Qual Isso. é a filosofia que eu vou ter de resolução de conflitos dentro da minha rede? Né? Então, eu acho que começa na formatação, começa na elaboração dos instrumentos jurídicos, no processo de seleção, chamar um franqueado e falar: olha, aqui a gente vai resolver problema desse jeito. Né? Eu acho que é cultura. A cultura de resolução de conflitos, de administração de conflitos, faz parte da cultura empresarial. Ah, mas administração de conflitos é jurídico? Não é jurídico, ela é empresarial. Ela está dentro da gestão empresarial do seu negócio. Ela não é necessariamente jurídico. Porque para você ser mediador, você não precisa ser advogado. Exatamente. Para você ser facilitador, você não precisa ser advogado. Né? E eu acho que esses métodos a gente não exclui. Obviamente que tem situações que você vai, às vezes, situações, por exemplo, vamos dar um exemplo, não concorrência. Cara, você foi fazer uma visita na loja do cara, o cara já tinha fechado, tinha trocado o letreiro de Melita para Sandra. Bom, aí não tem muito o que discutir. Obviamente que você vai ter que discutir judicialmente, porque não concorrência é explícito. Beleza. Mas se você começa a ter um conflito, já começa a ter fumaça, você pode testar. Espera um pouquinho. Pode ser que a gente faça uma negociação. Pode ser que a gente ainda chame um facilitador e a gente não encontre a solução. Tudo bem. Pode, nada é impossível. Mas eu, pelo menos, tentei. Exatamente. Dentro da minha rede, eu tento. Vai ter momentos que não tem jeito. Nós vamos ter que ir para uma briga, para uma arbitragem, para o judiciário. E tem momentos que eu vou ter que ir direto, porque são situações que eu não posso abrir precedente para minha rede. Tudo bem, isso é super. Dá para entender super bem. O problema é, por que não fazer essa primeira parte? Existe uma primeira parte que é excluída. Ela é excluída. Ninguém para pensar, ninguém fala, pô, é verdade, aqui a gente tem que trabalhar melhor. Não, ela se pula, se vai da identificação de um problema, de um conflito, já vai para lá. Já entrega na mão do advogado e aí vamos notificar, vamos pegar a multa, vamos rescindir. Pá. Então, se pula uma etapa que não é nem jurídica, é empresarial.
Exatamente. O pessoal, o teu gestor de franquia, ele sabe negociar? Ele sabe utilizar as técnicas? Ele foi treinado para isso? Porque o francador, você sabe, Sam, em determinado momento, ele não está mais no dia a dia. Não. Desculpa, ele já tem 100 franquias, Sim, sei lá, sim. não vai estar. Mas ele tem que ter alguém que Mas tem que faça estar por na ele. cultura. Exato, é isso Se que eu tiver falei. na Se tiver na cultura, e tudo tiver bem. nos valores, não aqueles escritos na parede só, mas realmente de dentro para fora, se tiver, vai permear. A gente teve lá o painel que você mediou lá do Summit da BF, com Altino e com Jai, eu tinha vontade de pôr num pacotinho um laço e ficar andando com aquilo no coração. Porque são dois representantes do franchising que eles não precisam estar à frente no operacional, e eles não estão mais, porque realmente não teria condição, mas você vê repetir neles. Hoje, quando eu entrei aqui, eu vim muito aqui uma vez por mês para fazer arrecadação de alimentos para o Amigos do Bem como voluntária aqui nesse Carrefour. É até interessante porque aí me fez lembrar, né? E uma coisa que me chamou a atenção, não é franquia, mas eu acho que tem relação, quando eu fui visitar os projetos do Amigos do Bem lá no Nordeste, a Alcione é uma mulher, parece insubstituível, né? Que ela não dá para entender como ela tem tanta força de criar o que ela criou no projeto Amigos do Bem. Só que você vai conversando com as pessoas que são voluntários, parece que você vê várias Alciones. Porque a cultura e os valores daquela instituição são tão verdadeiros que as pessoas entram, aquilo já vai entrando no sangue, né? é real. Incorpora. Isso está para além do neurológico, do científico, do mental, do chat GPT, isso está no humano, isso está no humano. E aí eu olhava para aqueles voluntários e pensava assim, ele só deve fazer isso da vida dele, né? Deve ser um aposentado, tal, né? Para fazer tudo isso e tá com essa energia, tal. Não, aí eu ia conhecer gente que trabalhava mais do que eu até, e com aquelas horas que eu nem sabia como eles arrumavam, né? Enquanto eu só vinha aqui uma vez por mês, estavam fazendo mais 30 mil coisas. Mas você sabe Parece que até o dia se multiplica em horas. Então, mas... A disponibilidade, ela porque isso te contamina pelo propósito. Pelo propósito. Você se encanta pelo propósito. E aí você faz com amor. Porque tudo aquilo que a gente tem um propósito claro, a gente coloca sentimento. Sim. E as coisas que a gente faz com amor, quando a gente realmente gosta, a gente vê isso com as pessoas. O resultado é exponencial, gente. Né? E o que a gente percebe é que é cultivado muito pouco isso hoje nas redes, se perde esse link, que foi o link do encantamento. Eu sei, nenhum relacionamento, a gente sabe, quando a gente se apaixona, é uma fase, depois a gente casa, aí tem... Óbvio, o relacionamento, principalmente amoroso, ele muda, se transforma, mas se transforma pro bom, né? Óbvio que a gente tem saudades de quando a gente tinha 20 anos, nossa, que legal. Hoje tem 60, assim, ok. Hoje eu vivo um casamento, eu vivo os relacionamentos de uma forma diferente que eu vivia quando eu tinha 30. Mas tudo bem, porque tem um lado muito mais gostoso, porque você está muito mais sábio. Então, o francador também, ok, no começo, ai, que legal, ele ia todas as inaugurações, aí ele vai, obviamente que o negócio vai crescendo, mas aquele relacionamento, ele tem que acompanhar o amadurecimento da marca. Mas se perde. Tem um pedaço ali, como se separa. E não adianta, pode até nos separar no papel, eu tô lá na loja, mas eu não tô com você. Sabe que nem casamento? Sim. A gente tá morando junto, mas a gente não se identifica mais. Sim. A gente nem conversa mais. Aliás, chega no jantar, a gente nem janta junto, como você escuta um montão de gente falando, né? Porque não tem mais conexão. Então, aonde se perdeu? Aonde que a gente perdeu? Porque é o que você falou, nós, nesse painel, a gente tinha 2 francadores que tem, não sei, um mais de 600 franquias, o outro também, não sei quantas, mais até, e tá lá falando e treinando sua equipe para passar o quê? Para passar o DNA dele. A filosofia é dele, ele que é o visionário. Ele quer que os franqueados continuem sendo acolhidos daquela forma. Para isso tem que ter treinamento, para isso tem que ter capacitação. Porque, obviamente, não. Agora, aonde está. Aonde a gente se perde no relacionamento? Qualquer um, né? Aonde que a gente deixa rolar? E aí a gente. Eu acho que minhas percepções atuais, tá? Eu acho que a gente se perde muito nas distrações. A gente segue uma rotina sem se perguntar momento a momento por que a gente está fazendo aquilo.
E isso a gente tem que ensinar os advogados também, já que nosso papel Reflexão, hoje aqui né? é falar dos advogados. Por que que você está fazendo o que você está fazendo minuto a minuto? Senão, que nem você falou, você deu lá para os seus alunos notificação, rescisão, não sei o que lá. Notificação, multa, Né? rescisão. Porque Pronto. você segue um Não é trilho, condicionamento. um Você sabe que o teu condicionamento. cérebro, o cérebro ele é preguiçoso. Sim. Ele Então, vai seguir sempre a mesma me estrada. falam. Por isso que você precisa parar e resolver ter uma atitude consciente. E aí você vai ter que, de novo, reforçar o novo caminho. E tá sempre se perguntando. Você trouxe o exemplo aqui né, que você falou, quando vem um e-mail do cliente, é só uma perspectiva, é muito pouco, etc e tal. Eu concordo plenamente. E mais, toda vez que vem um caso para a gente, para os advogados, a primeira coisa que a gente tem que ter é muitas perguntas, nunca uma solução. Não, lógico. E É se a gente nem no puder, chat GPT. então, Você tem que saber perguntar, porque senão não, vem e tudo errado. muitas perguntas. E se a gente puder que a solução não venha da gente, é melhor Não, ainda. lógico. Porque ela vai ser Imagina o grau de concretizada. humildade que precisa um advogado Então, para chegar nisso. Mel, foi difícil para mim. Eu lembro uma vez que eu fui numa reunião, era um franqueador, início de carreira, ele já tinha empresa grande e tal, ele não era inexperiente, mas como franquia, era início de carreira. E ele ia fazer uma reunião com o primeiro franqueado, que ainda era meio uma parceria, eles iam pilotar juntos e tal, um negócio grande. E eu cheguei na reunião com a minha listinha de perguntas, a virginiana, né? Pensei antes, fiz um mapa mental da reunião, que ia ser uma reunião meio difícil. Cheguei lá na reunião, os dois sentaram na minha frente, eles não me deixavam falar. E falavam sobre tudo, menos o que eu precisava de informação para poder fazer o contrato que a gente ia fazer. Que eu já fiz aquela provocação, porque hoje em dia, quando alguém me pede um contrato, a primeira coisa que eu faço é um convite. Vamos fazer uma reunião com a outra parte também? É o primeiro passo. Não vou fazer contrato ouvindo só você, por mais que eu seja sua advogada, né? Então era meio isso. Não me deixavam falar. Eu tentei interromper uma, duas, uma hora, eu desisti, fiquei olhando, eu ainda pensei assim, para que eles estão me pagando se eles não me deixam falar, né? Aí eu falei, nossa, isso é um gatilho, né? Peraí, deixa eu ver. Aí fiquei naquela história. Bom, para contar o final da história, num dado momento eu falei assim, tudo que está acontecendo aqui é o que eu preciso para fazer o contrato. E não o que eu achei. Eu achei que o contrato tinha que ter a seguinte sequência, o seguinte conteúdo. Eu estava errada. É isso daqui que tem que fazer parte do contrato. Eu entrei muda e saí calada. Foi, assim, a maior lição de humildade na minha carreira de advogada de não que ter eu que mostrar, tive aquele dia. E aí fiz um contrato que teve que ser grande, porque a história ali era grande, que eles assinaram rapidamente, lógico, porque estava escrito. dele. Mas esse, na verdade, é Isso o. que a gente precisa treinar os advogados. Mas esse é o objetivo da mediação. Porque a mediação, Exato. o mediador, ele faz pergunta, ele está lá. Mas quem decide são os parceiros, as partes que estão lá. Porque são eles que vão dar a solução. E por isso que ela é concretizada. Porque saiu de mim. O empoderamento é meu. Isso. Eu não estou terceirizando isso. Eu estou tomando essa decisão. Então eu vou cumprir. Né? Agora, tem uma coisa bem bacana que eu sei que você tem estudado bastante, eu acho que era legal a gente colocar aqui hoje, dos contratos conscientes, né? Que você tem trazido esse olhar, né? Dos contratos, aí falando de contratos em geral, não necessariamente contrato de franquia. Explica para a gente um pouquinho o que é esse contrato consciente, que é uma coisa que você Ele tem. vem do movimento do capitalismo consciente. Foi desenvolvido por duas americanas, que agora eu não me lembro o nome, mas depois eu posso te passar para a gente colocar ali nas anotações, que se chama lá nos Estados Unidos Conscious Contract. Tem site e tal, e tem toda uma metodologia. E é tão encantador que numa das partes da metodologia, num momento fala assim, é do medo para o amor. É um dos elementos da técnica para você ver como é disruptivo, como adoram essa palavra, e realmente é. Mas se fosse traduzir em poucas palavras e de uma forma prática, é basicamente isso que a gente está falando. O contrato ele ser construído pelas partes, o advogado funcionar como um facilitador dessa conversa, ele trazer criatividade para não procurar não colocar as velhas cláusulas de multa e de sempre. Às vezes ela é importante, não estou dizendo que não, mas às vezes tem outras mais criativas que você pode colocar.
E aqui no Brasil existe uma advogada que se chama Fernanda Guerra. Gosto muito dela, que ela sim, que a teve gente lá na conversou, palestra. Vou estar até com ela semana que vem lá no Rio. E ela é a única advogada licenciada brasileira dessa metodologia, e que aqui chama de contratos conscientes. Tem um site dela que é muito bacana. Então, mas eu resumiria, não é só isso, mas para resumir, é exatamente o que você trouxe. Os aprendizados que a gente tem de mediação, usar para fazer contrato. Tanto que a gente está montando um grupo lá na BPI para isso, né, Mel? Para estudar como usar as Exato. técnicas de mediação para elaborar contrato. Não é colocar a cláusula de resolução de conflitos, não é Só, sobre isso, é sobre a construção do contrato. exatamente. Como as pessoas que estudam esses métodos podem ajudar quem faz contrato ou fazer os seus E o próprios quanto é contratos. importante a gente trabalhar a falta de conhecimento. Por deixar um contrato de franquia com um franqueado que não leu o contrato e que ele não entende como é que a gente resolve conflito aqui dentro, provavelmente na hora que tiver problema, ele vai partir do zero. E aí, se ele conversa com o advogado vai falar para ele: ah, temos que brigar, temos que discutir, temos que isso, temos que. Vamos achar defeito na COF, vamos entender, ver o que está no contrato. Então, eu acho que tudo que é construído, né? Obviamente que a gente não vai ter um contrato de franquia para cada franqueado, mas a partir do momento que você tem um contrato de franquia padrão, que você lê para esse franqueado, na hora que você entrega a circular de oferta com o contrato, leia. Sim. Tire as dúvidas. Sim. De repente, ele vai ter uma dúvida de uma cláusula que realmente está com duplo sentido. Pode ser? Ah, não. Eu tive uma vez um franqueado que falou assim para mim: ah, doutora Mida, a senhora falou que a franqueadora tem que aprovar. Eu estava pensando, não poderia colocar o franqueado deve submeter à aprovação? O que muda juridicamente para mim? O franqueador deverá aprovar, ou o franqueado deverá submeter à aprovação? Juridicamente, nada. Ele se sente mais confortável com aquilo? Pronto. Ai, gente, É eu não lógico. vou, sabe, é uma coisa tão. Ah, ok. Sim. Ah, não, mas o meu contrato, eu não Não mudo mexe. nada, eu não ponho uma vírgula, é assim, quer, não entra. Aí a gente lê algumas reportagens aí, o franqueado falando: não, porque o meu contrato de franquia é leonino. Imagina, tem uma cláusula que diz que eu não posso vender a minha franquia para quem eu quero. Mas não pode mesmo. Só que ele não entende o que Não tá. Não, você não pode Qual é o vender. contexto? Não, porque franchising, a gente tem todo um processo de seleção e o adquirente tem que passar pelo processo de seleção da franqueadora. E vai Ninguém estar te contou? representando uma marca. Ninguém te contou? Não. Aí ele vai para a imprensa para dizer que o contrato dele é leonino, porque ele não pode vender a franquia para quem ele quiser. Então, quer dizer, não entendeu a base. E na mídia, infelizmente, hoje em dia chama a atenção lógico, isso, é sensacionalismo. Agora, a base, ele não entendeu o que é franquia. Ele achou que ele estava comprando a padaria. A padaria eu vendo para quem eu quiser. Sim. Então, agora, Mel, falta esse entendimento, sabe? Essa compreensão, que eu acho que isso é a base de muitos conflitos que a gente tem. E além disso, a gente não consegue ter um contrato totalmente diferente por franqueado, Não, fazer essa lógico, construção, não tem como eu como. dei desse exemplo, não. com todo franqueado. Porém, você pode construir o contrato, por exemplo, você montar um time para construir o contrato. Eu tive essa experiência já, veio o franqueador, vieram duas pessoas mais de uma hierarquia maior dentro da rede, vieram dois franqueados, veio a advogada do jurídico deles, e eu tinha sugerido, mas ele não deu certo, um olhar externo ainda. Vamos discutir E são junto esse práticas contrato. colaborativas. E aí vamos montar essa equipe, construir esse contrato vamos rever por que a gente tem essa cláusula, se ela tá aí, a gente nem usa mais. É aquilo. E anualmente, por que a gente não faz uma montar revisão, uma equipe dessa? lógico, de revisão do que aconteceu durante um ano. Tempo, lógico, toma tempo. mas é assim que a gente tem algo sustentável e que a gente constrói uma rede que depois a gente tem que ficar se defendendo. Exatamente. E o que aconteceu durante um ano que a gente deveria ter sido previsto no contrato? Ou o que o contrato pode... Porque, obviamente, a gente sabe que não é um contrato que vai resolver tudo, né? É como diz: eu tenho um excelente contrato, mas estou cheio de problema. Bom, porque não... Mas ter um contrato que protege a relação é como se ele salvaguardasse a relação de franquia para os dois lados, né? Porque a franquia é dois, não adianta. Franquia não é um. O franqueador não está sozinho, e nem franqueado. Estão juntos, porque senão não é franquia. Então, eu acho que como a gente pode realmente fazer com que isso seja um motivo de transparência. O franqueado assinar, ai, que delícia, como tinha antes.
Antes, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar em franquia, o franqueado ia assinar o contrato, gente, ele chorava, era uma emoção. Hoje, não tem mais esse romantismo, acabou, né? Massificou um pouco. Tudo bem, a gente está numa época que o romantismo cada vez é menor, mas eu acho que o encantamento, o entendimento, a compreensão de, pô, eu estou colocando meu dinheiro lá, o quanto você tem que dar, o quanto isso tem que ser sério para você. Não pense que franchise vai ser, você vai entrar na mesma linha dos casamentos descartáveis. Casei, não deu certo, a gente separa. As coisas não são bem assim. Apesar da gente hoje ter toda essa, né, a molecada aí, eles não consideram nada mais eterno, tudo bem. Então, mas não é tão simples, que para colocar dentro é fácil. Agora, para resolver um rompimento ou para decidir, a gente sabe o quanto é difícil e o quanto quer energia. No escritório, a gente tem franquias que a gente negocia mais de 6 meses para conseguir o 0 a 0. 6 meses, 0 a 0. Por quê? Porque é difícil. Sim. É difícil. Sim. Você tem que ter Mas paciência. dentro desses 6 meses, quantas transformações Quantas? será que você causou que vai E eles também. refletir no futuro? Exato. E quanto eles provocaram na francadora também. O quanto aqueles franqueados provocaram para que a francadora tivesse um novo olhar. Porque não é só, a gente sabe. Exatamente. Quando a gente atende, bom, no escritório, a gente particularmente atende só francador. O quanto às vezes o francador também é teimoso, Uhum. ele não abre mão, Sim. ele acha que ele sempre está certo, né? Que o franqueado. Então, quanto você tem que trabalhar esse ser humano aqui? Eu acho que a gente tem que parar de enxergar só como valioso o resultado, Isso. que é o contrato, a assinatura do acordo e ter o olhar para tudo que aconteceu Isso. nessa jornada. Isso. Porque eu acho que é mais sobre isso do que sobre aquele É sobre esse acordo, sobre aquele aprendizado. contrato, porque aquilo também não é algo fixo. Não, não é. A gente, Exato. olha, Mel, nessa pós-graduação, o meu trabalho de conclusão de curso foi exatamente, eu me pus a seguinte pergunta: se nada é permanente, nada é singular, nada é independente, como é que eu ponho as relações num papel que é uma coisa fixa? Exato. Não tem uma resposta prática para isso, porque isso não é uma pergunta prática, é um dilema, né? Vamos dizer assim. Dilema, sim. É um paradoxo. Isso. Mas a partir dessa pergunta, você se sente animado a ser mais provocativo no sentido de querer saber mais e construir mais do que Exato. focar no papel. Eu acho que eu enxerguei que o papel é só um papel. O contrato não é aquilo. Aquilo é um elemento. A relação é muito mais do que está escrito ali, né? O contrato realidade que a gente fala. Mas a partir do momento que eu entendo que eu não sou um e que o um somos todos nós e que você é parte de mim e que você também é parte de mim. A partir do momento que eu entendo você como um ser humano, como eu, muda tudo. Muda a hora que eu sento para conversar, né? E por que colocar o francado ou o francador do outro lado da mesa? Senta aqui, né? Vamos conversar. Vamos sentar aqui. Porque tudo, né? Aí entra postura, tom de voz, palavra, ambiente, tudo. E se cria toda uma atmosfera que parece que provoca o conflito. Ela, em vez de amenizar, em vez dela trazer o acolhimento, ela provoca o distanciamento. Então, às vezes, são reuniões que o francado sai com mais raiva de você. E o francador também. Por quê? Porque não houve. A gente tem que pensar em tudo. Porque nós estamos falando de ser humano. O ser humano, ele tem que se sentir. Para ele ser colaborativo, e a gente quer o quê? A gente quer colaboração. Para encontrar uma solução, ou para conseguir resolver um conflito, tem que haver colaboração dos dois lados. Só que num ambiente hostil, onde existe ameaça, onde existe desconforto, onde existe desconfiança, esquece. Não vai ter colaboração nenhuma. É um cuidado que a gente tem que ter. É um cuidado. Então, assim, quais são os cuidados que você deve ter como franqueador para conseguir construir uma rede saudável e feliz? Feliz. A gente, quando é feliz, a gente só transmite coisa boa para as pessoas. A gente não consegue ter os nossos filhos felizes se a gente não é feliz. Você sabe. A gente não consegue A gente não consegue dar nada que a gente não tenha. Exato. E por isso que eu venho nessa linha, né? Quando eu falo, por exemplo, eu fiz o curso lá de contratos conscientes com a Fernanda, aprendi
com ela, a técnica, mas eu diria que o que eu venho praticando, fruto dessa pós-graduação, eu tenho até um blog lá que eu brinco que é uma coisa mais para eu desaguar do que qualquer interesse que os outros leiam. Mas eu tenho um amor por aquilo que se chama Direito com Alma, Eu vi uma graça. direitocomalma.com. Muito nesse sentido da autotransformação do advogado. Eu venho pegando muito nesse ponto, porque eu acho muito difícil, sem mudar uma chavinha dentro, você ter interesse de mudar. E aí você pode ser advogado de contencioso, você pode ser advogado de contrato, você pode ser mediador, tanto faz. O ponto é o que te move. É menos sobre o que o advogado fala e faz, e mais a respeito de quem ele é. De quem ele é. E eu vejo hoje, como você trouxe, realmente o franchising está muito contencioso, a gente está vendo, então eu acho que o papel dos advogados nunca foi tão importante no setor como agora. É assim. Para me estimular mais, não botar mais lenha nessa fogueira. É a gente esvaziar essa cultura do litígio, né? E passar para a cultura do consenso. Essa conexão, né? Do conflito à conexão. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue fazer com que todos entendam? Advogado, você não vai perder dinheiro. Esquece. Não é porque você não vai brigar que você vai ficar pobre, tá? Você vai ganhar honorários de uma outra forma. Porque se é isso o teu problema, fica tranquilo. Você vai ganhar, porque você faz um acordo com o seu francador, que você vai ganhar por hora, que você vai ganhar um valor, se é uma rescisão, que você vai ganhar um valor do valor de rescisão, sei lá, você tem outras formas. Agora, se a gente trouxer essa cultura do consenso para o franchising, que é base, porque o franchising é união de pessoas, porque senão, o que acontece? A gente vai perdendo a essência, sabe? O que a gente vê hoje é essa essência muito dilacerada, muito. E é muito triste, a gente que está desde o começo e que defende, né? A gente que está aqui trabalhando para que isso sobreviva muitos anos, eu acho que os advogados, eles têm um papel importante, eles têm um papel relevante nisso tudo, né? É fundamental que haja uma alteração dessa cultura, e eu acho que a gente tem que trabalhar nisso. É voz, né? Lá, pelo menos na BF, eu estou defendendo mediação e resolução de conflito há mais de 25 anos. Eu sou testemunha. A gente está falando, a gente fala, a gente escreve livro, a gente escreve artigo, a gente fala, mas é o que você falou, hoje são 30 advogados na comissão da OAB, 30 que brigam. 30 que tem contencioso. E não importa, eu acho que tudo bem, eu também tenho contencioso no escritório. Não sou eu que cuido, mas eu tenho meu sócio, ele cuida do contencioso. E ele tá lá. Se eu precisar, eu grito. Mas eu vou tentar. Primeiro eu vou tentar. Eu vou tentar com o meu cliente para provar para ele que é possível. Pode ser que eu consiga e pode ser que eu não consiga. Tem negociações que realmente, às vezes, a gente chega no... Não consegue, tudo bem. Mas eu tentei. Mas o francador... Mas até se não consegue... Você aprende. Talvez o não consegue e não saiu o acordo. Mas o que será que você mexeu ali no meio que vai mudar o que você despertou ali? Eu tive uma reunião há poucos dias, até quando eu mandei um e-mail para o meu cliente ontem, acho que ele deve ter dado até risada. Eu fiquei surpreendida quando voltou a minuta do contrato, que é um contrato que a gente está negociando. Eu saí com a percepção da reunião que a gente não tinha sido ouvido e foi. Então. Porque assim, eu tinha nítida impressão que tudo era não, da empresa não estava ouvindo. Inclusive, ele estava bem agressivo, foi uma reunião super difícil. Mas eu procurei falar, mas eu tinha certeza que não tinha sido ouvido. Quando voltou, levou o negócio que falaram para mandar amanhã, levou 3 semanas para vir. Eu achei até que tinha desandado o negócio. Voltou outro. Então, assim, a gente não sabe o que a gente está tocando com a nossa condução. E às vezes, na própria reunião, eu ainda... As pessoas ainda se defendem, porque tem muita resistência, né? Depois, quando cai a ficha, né? E por isso que eu tô falando, água mole em pedra dura, tanto bate que até fura. E eu vou te falar uma coisa, pode ser que a gente não esteja, eu pelo menos, pode ser que eu não esteja mais aqui, né? Mas eu tenho certeza que o olhar do franchising vai ser obrigado, como o francador foi obrigado a melhorar o processo de seleção depois que surgiu a lei de franchising, o franchising vai ter que entender de métodos alternativos adequados de solução de conflitos para ele não morrer na praia. Porque o que a gente não quer é franqueado colocando nas redes sociais que franquia não serve, porque franquia só acaba em briga, porque franquia isso, franquia aquilo. Por quê? Porque tem isso mesmo. Tem franqueado que deu muito certo, tem franqueado que deu muito errado. Mas aí o que é? É por causa do sistema? Não.
O franchise continua, que nem casamento. Tem muito casamento que deu certo, tem muito casamento que deu errado. Mas não quer dizer que o casamento, vamos recriminar, agora casamento não serve. Não, o casamento serve muito. E a gente tem um exemplo aqui da minha amiga que está casada há 26 anos. 26 anos, olha que fofo. Maravilha, o marido dela é uma graça. Obviamente que já tiveram problemas, obviamente já tiveram crise, mas estão aí. Por quê? Porque, como meu pai falava, casamento é uma questão de competência. Também, né? Além de sentimento, competência. Sim. Franchise também. É uma questão de competência, né? Você saber perpetuar os relacionamentos, ou até saber romper. Não vamos mais ficar junto, mas a gente não precisa não ficar mais junto brigando. A gente pode não ficar mais junto pelo consenso. Vamos tentar encontrar. Como a minha filha brinca comigo, vamos concordar que a gente discorda. Vamos concordar que a gente discorda. Ótimo, adorei. Vamos concordar que a gente discorda. É isso aí. Bom, Sandrinha, então a gente vai caminhando para o final. Aí eu queria que você realmente deixasse uma mensagem. Eu sempre gosto de deixar mensagem, gente, eu adoro. Você deixar uma mensagem aqui. Os advogados novinhos que estão entrando aí, né? Tem muita moçada boa. Os jovens, eles têm uma percepção, porque os velhos são mais difíceis, né? Os caminhos neuróis estão mais pavimentados. Os jovens, eles já vêm com uma perspectiva melhor. Eles não querem perder muito tempo em briga. Eles são mais diretos, são muito mais diretos. Eles chegam numa reunião, papapá. A gente não, é todo cheio de dedo e tal. Então, acho que a gente podia deixar uma mensagem legal para os advogados jovens que estão entrando aí no setor. A gente quer muito que o franchising seja, né, amparado por advogados que também tenham um novo olhar, né? Para os jovens eles oxigenam, a gente precisa. É isso que qualquer, né, como meu escritório, o teu, franchising, todo mundo. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem. O que você poderia deixar de... Gente. Eu deixaria a mensagem que é a seguinte: aquela parte técnica que a gente aprende do direito, ela é muito importante. Mas, para além dela, a gente precisa lembrar que o direito é uma área das humanidades. O direito é da área ele não é exatas, ele não é biológicas. Lembra da nossa época? Não sei como é que é hoje, mas é alguma coisa parecida. Na área o direito é da área de humanas. Então, aquela técnica, eu brinco que às vezes a gente fala assim, às vezes eu ouço as discussões do judiciário na televisão, eu falo para o meu marido, tem a impressão que é assim, está tendo uma violência dentro daquela casa. Vamos parar os brilhantes saberes jurídicos e discutir se o regulamento manda entrar pela porta da frente ou pela porta de trás. Se ela tiver trancada, enquanto a gente fica discutindo por que porta que entra, a violência está acontecendo lá dentro. De vez em quando me arrepia. Isso está acontecendo com a guerra. Ver o grau. Olha o que acontece com as guerras. Eu estou até arrepiada. A gente fica discutindo. Eles sentam para discutir o quê? Então é importante olhar a cláusula, é importante olhar aquela doutrina, é importante olhar a jurisprudência, é importante estudar isso. Não é que não seja. Mas eu acredito que isso é a cereja do bolo. Isso. Antes tem todo o bolo para fazer, que é da área de humanas. Nós, como advogados, a gente tem que lembrar. Com o ser humano. A gente resolve problema de humanos. E o ChatGPT, eu acho que. Eu não vou dizer que ele não vai chegar nunca nisso, porque eu não sei. Mas no mínimo ele vai demorar para chegar muito nisso, que é a parte que só o humano pode fazer, que ainda é a intuição. Eu estava ouvindo o Marcelo Gleiser falar outro dia na TV, eu achei ótimo. Ele falou assim: não, realmente a gente é feito de células, a ciência comprova isso, até chegar meu amigo em casa e falar: eu adoro vinho tal, e eu falar: eu não gosto. Aí acabou toda a ciência e a gente vai para uma área que a gente não entende como acontece. E quem entende isso é o ser humano, e isso a inteligência artificial ainda está distante. A inteligência humana. Então é isso, é a inteligência humana. Não podemos, o problema é que, em vez da gente ficar só pensando em transformação tecnológica, vamos também olhar um pouco para a transformação humana. Nós temos que nos transformar. A inteligência artificial, ela está obrigando o ser humano a melhorar. Elevar o nível de consciência. Se o ser humano não elevar o nível de consciência, ele vai ser comido. É então, a inteligência artificial, ela tem um objetivo maior. Humano, melhora, evolua, porque senão você vai morrer na praia, cara. Entendeu? Coisa que você achava que você era essencial, você não é mais. Aonde você achava que você era insubstituível, você não é mais. Então, cara, foca no seu lado humano, porque enquanto nós nos aprofundarmos em sermos cada vez mais humanos, tecnologia não vai pegar. Só vai ajudar. Só vai ajudar. Para eu me tornar uma pessoa melhor, para eu ter um papel na sociedade muito mais ativo, muito mais responsável e muito mais consciente. É isso.
Falou de responsabilidade e consciência, falou comigo e com a Sandra. Obrigada, Sandrinha. Olha, queria te agradecer. Obrigada pela sua participação. Eu acho que é sempre importante a gente, né, discutir. Acho que esse é um assunto que é sementinha, né? A gente vai provavelmente voltar. Vamos fazer um debate aqui. Vamos chamar outros advogados, né? A gente ter um encontro aqui no Franchise Sem Filtro com outros advogados, e de repente até um advogado que é mais de briga, para a gente poder criar um debate que eu acho que é legal. Mas fica como dica para o próximo. Combinado. Eu agradeço muito, me senti tomando um chá com você. Maravilhoso. Obrigada, viu, Sandrinha? Até a próxima, gente.